Fala cinéfilos amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar do Monstroverso. Isso mesmo, a gente teve aí o recém-lançamento do filme Godzilla e Kong, O Novo Império. Filme esse que deixou muitas dúvidas no ar, principalmente por conta de outros lançamentos do próprio universo de Godzilla que foram lançando, né? Tem uma série na Apple TV Plus, tem o -1, então a gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje. Então já se acomoda e vem comigo descobrir, né, toda essa história e toda essa treta que envolve Godzilla e também o Kong. E bom, vamos lá. Começando aí com a própria história do Godzilla, que é basicamente o que deu a origem a toda essa treta aí. Godzilla inicialmente foi, lançado no Japão como uma forma de arte do Japão expressar o seu sentimento com a bomba atômica, que os Estados Unidos soltou na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas acabaram ocasionando aí várias perdas, principalmente na própria população, que sofreu muito. E com isso o Japão acabou convertendo isso em entretenimento e também cultura do Japão, onde na ficção o Godzilla seria então essa bomba, essa destruição em massa. E com isso o Japão coloca o Godzilla como inimigo, da população e do Japão, onde ele destrói as coisas sem ter nenhum tipo de remorso ou coisa do tipo, por ser simplesmente uma força da natureza. Então, na visão do Japão, o Godzilla seria então uma representação dos Estados Unidos como algo ruim, algo perigoso e que não daria para se enfrentar por conta, dessa parte da bomba atômica e desse histórico. E com isso vem toda essa questão da criação do personagem, onde ele se alimenta de radiação, por onde ele passa ele deixa um rastro de destruição e radiação por todo o canto, Então a questão da bomba atômica e todo esse poder nuclear do Godzilla estão interligados. Então essa seria a base, do histórico do filme Godzilla. E com ele veio vários monstros, E principalmente veio aí vários outros tipos de monstros, como King Kong, que compõem ou não o time que forma aí, o lore de Godzilla, desses kaijus, desses titãs, monstros gigantescos. Mas ainda assim, o mais importante e o maior nome entre eles é o Godzilla. E bom, então passa-se alguns anos, tivemos uma cacetada, uma tonelada de filmes do Godzilla expressando, essas partes mais culturais em que o Japão sofreu. E as sequências começaram a ficar absurdas, reiniciaram a franquia várias vezes, até que chegamos no ano de 2014. Onde Hollywood acabou adquirindo aí os direitos do Godzilla para fazer o seu próprio universo dos monstros, com o filme Godzilla. Mas ainda assim ele não é o primeiro na ordem cronológica, mas sim o primeiro filme desse Monstroverso, o primeiro lançamento dessa saga intitulada Monstroverso, que abrangeria várias criaturas e também um lore complexo envolvendo teorias, e a principal delas, a teoria da Terra Oca, isso mesmo, um lugar onde várias criaturas basicamente vivem, e criaturas gigantescas. E aí vão se aprofundando cada vez mais nesse tema até o último filme. God help us all. In 1954, we awakened something. E assim podemos então seguir para a ordem cronológica, agora sim, dos filmes do Monstroverso, com o primeiro título, que você deve assistir por ordem cronológica, sendo o filme Kong, A Ilha da Caveira. Isso mesmo. O filme é o primeiro na linha cronológica, se passando na década de 70, para ser mais exato, em 1973, 41 anos antes do primeiro filme lançado, que é o Godzilla, que se passa em 2014. E o filme abrange uma excursão que vai até a Ilha da Caveira em busca de um titã que eles ouviram falar que vivia na ilha. E a ilha guardava mais segredos do que eles esperavam, muito mais criaturas e também, algumas delas que eles achavam que estavam
extintas. E essa excursão é para descobrir, né, todas essas criaturas. E claro que não pararia por aí, porque há uma mitologia em volta da tribo que guarda a ilha, junto com a própria criatura que eles foram atrás, o grandioso Kong. E na ordem cronológica, só que não bem na ordem cronológica, se encaixa aqui a série Monarch da Apple TV Plus, que não tem a ver com o universo Monstroverso, mas se você assistir a série, algumas coisas vão se encaixar, porque a série ela é ambientada em vários momentos do tempo da linha cronológica, né, que eles criaram aqui basicamente. E a série tem algumas coisas boas que acrescentam, mas também vai para um lado um pouco diferente, sendo, como eu disse, né, algo à parte desse Monstroverso. Então não é parte, mas tem algumas coisas a ver por se tratar da mesma lore, né? Então é interessante você conhecer um pouco mais por conta dessa organização, a própria Monarch, que vai ser aí mencionada, né, no filme Godzilla de 2014, o primeiro lançamento do Monstroverso. E esse filme aborda a própria criatura Godzilla e com a adição para a linha cronológica da organização Monarch, ou Monarca se você preferir, né, que meio que fica de olho nessas criaturas, nesses titãs e monitorando eles a todo momento. Organização essa que vai ficar muito mais no pé ali das criaturas conforme os filmes forem passando. E Godzilla de 2014 também apresenta o próprio Godzilla e a destruição que ele, né, pode causar aí basicamente. O filme apresenta o Titã sendo aí um dos mais poderosos, se não o mais poderoso de toda a Terra, né, que envolve aí essas teorias. Então aqui o foco é realmente a lagartixa radioativa. E 5 anos depois, né, na linha cronológica, temos Godzilla 2, o Rei dos Monstros, onde o Godzilla e a própria humanidade vão ter que se unir, mais ou menos, né, porque o Godzilla faz o que ele quiser, a humanidade só meio que está observando e dando ali talvez uma direção para ele, né, ajudando ele ali meio que por trás das cortinas. Mas enfim, Godzilla 2 traz aí, né, um lore ainda mais aprofundado nessa teoria, onde vai de encontro a esses titãs espalhados pelo mundo. E dentre esses titãs estaria um grande titã que seria uma espécie de alfa que acaba controlando, né, os outros titãs para ajudá-lo a destruir e tomar conta, né, do mundo. E Godzilla, que é basicamente um rebelde, não quer deixar que esse alfa controle tudo e vai então de encontro com o Titã, devastando tudo em seu caminho. E a Monarca também está ali meio que por trás, ajudando a própria humanidade a lidar com esses titãs espalhados pelo mundo que acabaram acordando devido, né, às ordens desse alfa, destruindo tudo que eles veem pela frente. Então a Monarca vai ficar ali na contenção, né, da parada. E Godzilla parte então para enfrentar esse alfa e se tornar o rei dos monstros. Basicamente é isso, ampliando ainda mais essa teoria, onde o próprio Godzilla seria agora o novo alfa, né, o novo comandante da Terra, e se tratando da superfície da Terra, ele seria o governante, e quem se opusesse a ele acabaria destruído. What we are witnessing here is the return of Titans. E então seguimos para o quarto filme da linha cronológica de Godzilla. Esse filme seria Godzilla vs Kong, onde, né, eles tiveram que realmente colocar Godzilla no mínimo no tamanho de Kong, algo nunca visto anteriormente no cinema, porque ele era um macaco gigante, mas não chegava nem perto disso. E eles resolveram isso simplesmente com uma frase: Kong ainda é uma criança, um adolescente, ele tem muito ainda a evoluir e também a crescer. Eles só falaram isso porque isso justificaria, mas enfim, né?
nesse filme aqui vai abordar o confronto entre esses dois gigantes, esses dois titãs. E esse combate é justificado porque eles meio que estão tentando ajudar o Kong a encontrar, né, um novo lar, porque a Ilha da Caveira já não está mais suportando o tamanho, né, do macacão. E com isso acaba gerando algumas tretas. A primeira delas é o próprio Godzilla, que está deixando um rastro de destruição por onde passa, simplesmente porque sim e porque ele está enfurecido. E como uma força da natureza, um animal irracional, como a gente pode chamar, né? Ele simplesmente faz o que ele quer. E como não tem algo maior do que ele para derrotá-lo, eles precisam achar alguém pelo menos do mesmo tamanho. E esse confronto se iniciaria, né, com o Kong meio que invadindo o espaço territorial de Godzilla, onde eles teriam, né, essa treta. Mas realmente não dá para o macacão, que acaba derrotado, mas com o intuito de avançar na história, porque aqui também é apresentado um conflito muito antigo, muito mais antigo do que a própria humanidade, onde a espécie, né, do Kong, desses macacos gigantes, entraram em conflito com o Godzilla e acabaram perdendo. E com isso a espécie do Kong acabou sendo expulsa, né, do reino da superfície, indo morar, né, no submundo, no subsolo, no interior do planeta Terra, indo aí, né, para a Terra Oca, que é essa teoria onde tem um mundo dentro do mundo. E é basicamente isso que acontece nesse filme. Houve uma guerra. E eles são os últimos que restaram. Até que então chegamos no quinto filme, que é esse novo, né, que lançou recentemente, o Godzilla e Kong, o Novo Império, que mostra mais desse mundo dentro do nosso mundo, com algumas licenças poéticas e também envolto de cabeça na teoria da Terra Oca, fora envolvendo outras teorias que eles colocam aqui, né, como várias passagens ou portais, né, tanto da Terra para o reino da Terra Oca, como da Terra Oca para a Terra, mas enfim, é mais ou menos essa pegada. O filme ele traz muitos desses aspectos, né, na sua trama, incluindo a própria dominância de Kong, que depois do último filme está agora dominando um território dentro da Terra Oca, com criaturas gigantes e coisas do tipo, mas ele ainda assim precisa de mais, ele precisa saber mais sobre esse mundo. E partindo aí para uma jornada para descobrir se há mais dele, né, em outros lugares e dentro desse novo reino. O que ele acaba encontrando basicamente é uma grande tribo, né, de gorilas gigantes que estão sendo controlados por um gorila alfa, né, basicamente um macaco alfa ali, que tem um grande poder escondido, uma criatura que realmente tem um poder oposto ao Godzilla, fazendo frente à lagartixa radioativa que a gente gosta. Simplesmente consegue controlar ela por um artefato que acaba causando dor a essa criatura, forçando ela, né, a fazer aí os seus desejos. E por isso ele acaba governando, né, o reino da Terra Oca e tudo, né, que abrange nele. Então ninguém meio que se mete a besta com ele. E como esse filme seria um encerramento desse contexto todo, o filme ele entrega várias teorias, amarra algumas pontas soltas e também fala sobre a própria profecia, né, de um povo antigo que vivia ali na Terra Oca, que acabou, né, indo para a Ilha da Caveira, sendo assim os guardiões desse titã, que seria o Kong, que ajudaria a acabar com essa ameaça, né? A ameaça do Scar, né, que seria ali o cicatriz basicamente, e ele precisaria da ajuda de Godzilla para enfrentar a criatura que o rei, né, da Terra Oca tem escondido, né, como arma. E para conseguir a ajuda do Godzilla, ele ainda precisaria, né, da ajuda de um novo titã. Um titã que, dizia a profecia, seria ali um aliado de Godzilla que apartaria a briga entre Godzilla e Kong, fazendo com que os dois trabalhassem juntos para destruir, né, para derrotar essa ameaça que tem o objetivo de dominar não só a Terra Oca, mas também o reino da superfície. Então eles entram nesse conflito para tentar, né, resolver essa treta, fazendo com que a humanidade e essas criaturas, né, esses titãs, vivam em uma espécie de harmonia, né, mas é mais como algo coexistindo. Vocês não mexem comigo, eu não mexo com vocês. É mais ou menos isso. Porque pro Godzilla nós somos meras formiguinhas, né? Então essa é a ordem cronológica dos eventos do Monsterverso. He won't be alone.
bom, aí você se pergunta, tá, onde entra -1 nessa equação? -1 não é um filme do Monstroverso. O -1 é um filme feito pela Toho, né, japonesa, que se remete às origens do Titã, né, do colossal Godzilla, onde ele é só uma criatura que devasta, né, realmente as civilizações só porque sim, sendo uma força da natureza, ou se você preferir, né, um animal irracional, algo mais voltado para o que realmente o Japão criou como sendo o Godzilla, e não o que, né, é o Godzilla na visão de Hollywood, que acabou virando um mocinho, né, protegendo a humanidade, ajudando a humanidade, e não é essa, né, a verdadeira origem do Godzilla, como eu já contei para vocês no início do vídeo. Então a visão que Hollywood quer criar do Godzilla seria algo, não, a gente é de boa, a gente é tranquilo, olha o Godzilla, ele é suavão, ele é herói, ele é bacana, mas não é bem essa a realidade, porque ele foi criado de uma forma diferente, sendo, né, o vilão da história, uma criatura sem racionalidade que apenas devasta tudo que vê pela frente, algo como o próprio Estados Unidos, né, após a criação da bomba atômica. E para os Estados Unidos tentar, né, distorcer essa visão, eles criaram o Godzilla deles, o Godzilla de Hollywood, que corre ao lado do King Kong e coisa do tipo. Então tem sempre essa treta. Então -1 não é a mesma coisa do Godzilla do Monstroverso. Então vocês têm que diferenciar essas duas coisas. Mas uma outra obra que também é excelente, como eu já mencionei, é a série Monarch, né, da Apple TV Plus, que aumenta muito esse lore e coloca muitas outras teorias malucas dentro dessa história. Viagem no tempo, reino quântico, umas paradas muito loucas assim. Então vá assistir, né, esses filmes entendendo o contexto, a parada toda, né, essa separação. Então Godzilla -1 é outra coisa. E eles têm ali um acordo, que é basicamente o ano que lança Godzilla japonês, não lança um Godzilla, né, um filme do Godzilla de Hollywood, para não ter esse conflito, mas acaba confundindo as pessoas. Então é mais ou menos essa a história, né, de Godzilla e também do Monstroverso. Todo mundo está morto! Você é uma vergonha! Aquele monstro nunca nos perdoará. E bom, espero que vocês tenham gostado do jeito que a gente abordou, de toda a história. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês todo o contexto, toda a lore, né, de Godzilla. Toda a lore não, porque tem muitas coisas aí que a gente acaba querendo deixar de lado, outras que são importantes, mas a gente não tem tempo aí para falar, né? Se vocês quiserem que a gente se aprofunda mais em um outro vídeo, então deixa aí nos comentários. E fora isso, espero que vocês tenham gostado, né? Então deixa aí o like para demonstrar que curtiu o conteúdo. Fora que você também pode nos ajudar compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal, que ajuda muito. Vocês acham que não, mas isso ajuda demais, beleza? Então, agora sim, eu vou deixar aqui algumas recomendações, como a nossa playlist aqui de resenhas, que tem a resenha do Godzilla, que vocês podem assistir, né, desse novo agora. A nossa playlist de histórias, onde a gente conta mais, né, sobre ordens cronológicas e coisas do tipo, que você pode clicar aqui e saber mais, tranquilo? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!